Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, tranquilo, na paz, e convido você a nos acompanhar aqui a palavra de Deus. Eu quero falar aqui dentro do tema Davi 3 vezes ungido. A unção oficial de Davi está aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que diz: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha, logo o resultado aparece. Assim que Davi recebe a unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isto porque a unção era um símbolo do Espírito Santo e a sua vida estava correspondente. Ele estava preparado para receber aquela unção. Ele era escolhido por Deus para aquele momento, para aquela capacitação. E a capacitação logo aparece, em primeiro lugar, na sua vida espiritual. Ele, com esta unção agora, o versículo 23 nos dá a notícia de que Saul, que estava desviado de Deus, agora um espírito mau o atormentava. E Davi, ele tocava a harpa louvando a Deus. E o espírito mau, diz a Bíblia, espírito mau da parte do Senhor. Isso quer dizer que Deus permitia, já que Saul estava desviado de Deus. E quando Davi tocava a harpa, o espírito mau logo se retirava. E ele sentia alívio, isto é, Saul sentia alívio. Versículo 23 do mesmo capítulo. Esta unção lhe trouxe capacitação para vencer inimigos físicos. E todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Veja no versículo de número 49, aqui do mesmo capítulo, 1 Samuel 16 e 49. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Eu li os versículos 48 e 49. Então, ele venceu o gigante. Aquele gigante, ele era assustador, assombroso. Você pode observar, pelo que nos passa a Bíblia, as informações, que ele tinha mais de 3 metros de altura, gente. E um homem experiente, treinado na guerra, com as suas armas, espada, couraça, todo preparado. E por 40 dias ele desafiou o exército de Israel e ninguém se propôs, ninguém foi disponível a lutar contra o gigante. Mas esse menino Davi, ainda na sua adolescência, se dispôs, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Davi recebe a unção de conquista. Veja que em 1 Crônicas, capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 4, só a oferta que Davi deu para a construção do templo foi uma oferta de 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. 3.000 talentos de ouro. Veja que um talento tinha cerca de entre 40 e 60 quilos. Colocando no baixo, a 40 quilos cada talento,
ele faz uma doação aí de 120 mil quilos de ouro e 280 mil quilos de prata. Gente, era grande a riqueza de Davi. Agora, é importante observar que quando Davi recebe a unção, ele não vai logo para o trono, não vai. Veja isso, veja ainda aqui no capítulo de número 17 e versículo 17, que Davi continuou servindo como office boy doméstico, sabe? O office boy é aquela profissão humilde de levar recado, trazer recado, levar encomenda, trazer encomenda. Ele trazia, a mando do seu pai Jessé, a merenda dos seus irmãos. Capítulo 17, versículo 17 de 1 Samuel. No capítulo 16, versículo 49, ele continuava exercendo a profissão de pastor de ovelhas, porque a Bíblia diz que Saul manda o recado para Jessé. 16, versículo 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Você está vendo que ele já ungido, mas continua ali na ativa, na posição. Isto serve de lição para nós, porque esperar na vontade de Deus, ser ungido, ser cheio do Espírito Santo, não significa que você, por conta própria, pode fazer, pode acontecer, pode, por conta própria, decidir a sua vida, o seu ministério. Não, você deve esperar para que Deus lhe coloque na posição, seja um cargo, uma posição ministerial, uma unção ministerial, seja o que for, deve-se esperar no Senhor. Agora, a hora está passando e eu quero falar para você das duas outras unções. O plural de unção é unções, né? No capítulo 2 e versículo de número 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileades são os que sepultaram Saul. Ele recebe aqui a unção para reinar sobre a casa de Judá, isto é, sobre a tribo de Judá. Isto é uma unção local, uma unção que faz parte aí da sua posse. E no capítulo 5, versículo de número 3, ele recebe mais uma unção local. Diz aqui a palavra do Senhor: e assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Ele agora passa a ser rei sobre todo o Israel. E foi bem sucedido. Davi não perdia uma guerra sequer. Ele estava sempre acompanhado pela presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Teve sucesso no seu governo, no seu reinado, porque Davi estava na presença de Deus. Não tem segredo, ande na presença de Deus. Você tem a unção do Espírito Santo, então não se precipite, deixa que Deus vai fazer, Deus vai colocar, Deus vai providenciar, Deus vai fazer com que você venha ser honrado na frente de inimigos, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, tá? Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.